Essa edição de hoje, fazendo contato com a Ucrânia, o Luiz Kawaguchi está aqui com a gente, traz as atualizações com relação à guerra na Ucrânia, que já vive agora sua quarta semana. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Quais os principais destaques? Olha, pela primeira vez, a cidade de Lviv, que é o maior ponto de chegada, de convergência de refugiados de todas as regiões da Ucrânia, teve a sua área urbana atingida por mísseis nessa madrugada. Foram pelo menos 8 mísseis de cruzeiro que acertaram aí uma região no entorno do aeroporto de Lviv. Não se sabe exatamente qual que era o alvo desses mísseis. Sabe-se que o edifício atingido era um hangar aí de reparos de aeronaves. Mas a gente chama a atenção que essa aqui, além de ser aí a principal rota de saída de refugiados da Ucrânia, esse aqui também é o ponto de a retaguarda, onde passam as linhas de suprimento dos militares ucranianos. É por aqui que estão passando aquelas armas doadas pelos Estados Unidos. Então a gente ainda não está claro se esse alvo que foi atacado era realmente um estoque de armas enviadas pelos Estados Unidos ou se era apenas um prédio civil. Ô Luiz, a ONU está informando que pelo menos 700 civis morreram. E eu não sei se são números das últimas horas ou é a contabilização total até agora dessa guerra. Os números, só claro, são divergentes, mas é fato, pelo menos você que convive no dia a dia aí com a população, há esse aumento das vítimas civis nessa guerra? Sim, está havendo um aumento. Essa estimativa de 700, ela é a estimativa da ONU, mas é um pouco difícil a gente conseguir descobrir qual que seria o número real de mortos, porque o governo da Ucrânia divulga um número, a ONU divulga outro, e nesse ambiente de guerra de informação é muito difícil a gente verificar quais são as figuras reais. Mas eu acho que a gente pode tomar assim como pelo menos uma base, que pelo menos 700 civis já morreram no conflito até agora. E Luiz, você fala com a gente de Lviv aí na Ucrânia. Qual é esse lugar específico que você está neste momento? Quem são essas pessoas ao seu redor? Parece que tem uma estrada. E esses abrigos subterrâneos que as pessoas se escondem durante os bombardeios, como são exatamente? E qual a situação também de Kiev, a capital da Ucrânia? Eu estou aqui na frente do aeroporto internacional de Lviv, aqui que está. Lviv está com o espaço aéreo fechado. Quem está atrás de mim aqui é a imprensa internacional. Há um medo muito grande aqui das forças de segurança aqui de Lviv de que os jornalistas cheguem perto do local de onde os mísseis atingiram. A gente acha isso estranho, porque geralmente em outras regiões da Ucrânia eles são os primeiros a quererem mostrar qual foi o estrago que foi feito. Isso pode aí ser um indício de que talvez seja sim um alvo militar que foi atingido aqui na região. E quanto aos abrigos, aqui em Lviv há menos abrigos subterrâneos do que em Kiev, por exemplo. E as pessoas, quando há uma sirene de ataque aéreo, elas correm para os porões dos edifícios. Em Kiev também houve ataque de mísseis essa manhã. Eu conversei com fontes minhas em Kiev e eles viram aí diversos disparos de mísseis sobre a capital ucraniana. E a gente ainda não sabe se lá foram mísseis de cruzeiro, como os que atingiram aqui, ou se foram aí os bombardeios aí de artilharia que têm atingido a capital diariamente. Ô Luiz, quais são as informações sobre possíveis acordos, possíveis negociações entre a Rússia e a Ucrânia? O que a imprensa destaca nesse sentido? Há alguma chance ou parece algo distante ainda? Um cessar-fogo, ele é muito distante, porque a Rússia ainda está tentando conquistar mais territórios, conquistar mais cidades, para quando ela for sentar na mesa de negociação para negociar o que se chama de uma paz duradoura, ou seja, um acordo mais confiável aí de paz, ela vai ter mais cartas para colocar na mesa. Mas, por outro lado, a gente teve aí uma notícia boa nos últimos dias. Pela primeira vez, a Rússia começa a sinalizar que não vai exigir a queda do governo do presidente Volodymyr Zelensky. Isso era um ponto que estava travando as negociações, assim como a desmilitarização da Ucrânia. Então a Rússia parece estar disposta a flexibilizar as suas exigências originais. Mas isso não significa que vai ter um acordo de paz nos próximos dias. A gente pode esperar aí mais semanas, pelo menos, de guerra
antes de um cessar-fogo. Infelizmente, né? E Luiz, como estão funcionando, se é que estão os corredores humanitários, a partir de quais cidades? Bastante gente tem conseguido ainda deixar o país em guerra também, e tem muita gente também, você que está circulando por aí, que não quer de jeito nenhum sair do país e que diz que vai ficar em suas casas mesmo correndo riscos? Tem pelo menos 7 corredores maiores humanitários que estão funcionando, a maioria deles tirando pessoas da capital, Kiev, que é uma cidade aí de 3 milhões de habitantes, já acredita-se que metade da população já saiu. O problema é a cidade de Mariupol, no sudeste do país. Lá já tem um corredor humanitário funcionando, mas a cidade já há estimativas aí que já foi 90% destruída. Então esse corredor está muito perigoso ainda, nem sempre a Rússia respeita o corredor humanitário e há bombardeios aí enquanto pessoas estão tentando deixar a cidade. Então essa é a frente de batalha mais ativa, Mariupol, e lá que a situação está mais perigosa. A gente tem bombardeios diários à capital de Kiev e agora a novidade desses bombardeios aqui nas linhas de suprimento mais próximos da fronteira com a Polônia. Eu estou a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia. E muita gente veio aqui para Lviv com a esperança de poder ficar no seu país, não precisar emigrar aí para a União Europeia como refugiado, porque aqui era considerado aí um porto seguro até então. Temos aí essa novidade do ataque de mísseis aqui nessa cidade que ninguém estava esperando. É uma situação ainda bastante complicada, que faz vítimas inocentes. O Luiz Kawaguchi fica com a gente aqui no Jornal da Manhã e já volta com outros destaques ao vivo de lá da Ucrânia. Agora